Correria, mas tô aqui. Compromisso é compromisso. E a gente tem esse nosso combinado de toda segunda às 18 horas ter live aqui. E vamos conversar hoje sobre o frio. Tá começando a fazer frio, tá começando a esfriar. E é sempre bom a gente tomar alguns cuidados, a gente saber o que a gente tem que fazer, quais cuidados que a gente tem que tomar. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Vou esperar uns minutinhos. Vão me falando aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu acho que hoje deu certo. Por enquanto não travou. Acho que a conexão na internet também tá boa. Eu deixei uma caixinha de pergunta e eu fiquei surpresa com a quantidade de perguntas que a gente teve sobre o tema. Eu acho que a gente chegou a ter mais de 30 perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas eu vou fazer o máximo para responder tudo que eu conseguir por aqui. Se vocês também tiverem dúvidas, forem surgindo ao decorrer do que eu tô falando, vocês também me perguntem, tá bom? Ó, vamos ver. 28 perguntas, quase 30. Eu não... Quem tá perguntando? A Nath, se eu conseguir ver no computador. Eu não deu tempo de ver. Mas aqui no computador é melhor, né? De fazer. Se der pra fazer live, no computador melhor. Bom, gente, então vamos lá. Acho que a gente já tem um pessoal por aqui. Vamos começar então falando hoje. Eu sei que tem bastante gente nova que começou a me acompanhar há pouco tempo. Pra quem não me conhece, eu sou Camila, sou médica veterinária. Nesse período aí de quarentena eu comecei a compartilhar mais com vocês os cuidados que eu tenho com as minhas aves em casa. E tô trazendo alguns temas, tô produzindo alguns conteúdos pra vocês, com o intuito de passar informação de qualidade pra frente e com o intuito de ajudar vocês, tutores de aves, enfim, quem gosta aí desse mundo das penas. Eu tenho um canal no Telegram, onde eu coloco alguns conteúdos, eu consigo gravar áudio com vocês, conversar com vocês uma conversa mais direta, sem muita edição, sem ter que ficar pensando em escrever. Eu tenho a comunidade no Facebook, para quem quiser entra na minha página e pede para participar lá da comunidade, é o Bird Academy. E eu também disponibilizo alguns conteúdos que eu faço por e-mail. Para quem não quer nem participar da comunidade do Facebook e nem entrar no canal do Telegram, eu mando esses conteúdos por e-mail. É só cadastrar o e-mail, entra ou no meu site www.birdacademy.com.br ou entra direto no link da bio. A última caixinha, o último botãozinho é para cadastrar o e-mail. Entra lá, cadastra o e-mail e você vai começar a receber os conteúdos que eu venho produzindo, tá bom? Então vamos lá, gente, já falei muito, vamos começar a falar sobre os cuidados que a gente tem que ter agora no inverno com as aves. A gente tem que pensar o quê? Geralmente, as aves que são mantidas como pet, né, que são geralmente os psitacídeos na maioria das vezes, são animais que vêm aí de regiões ou tropicais ou regiões extremamente quentes, né? Animais que vêm da Austrália, animais que vêm da África, que vêm da Índia, até mesmo aqui da Amazônia, né, do Brasil. Então, a gente tem que pensar que esses animais estão acostumados a ter realmente uma temperatura confortável alta, relativamente alta, tá? Entre seus 25, 30 graus aí. E, dependendo da região onde a gente tá, no inverno faz muito mais frio que isso e a gente precisa ter alguns cuidados e prestar atenção em algumas coisas para que os nossos animais não sofram tanto com esse estresse térmico, tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma grande vantagem, né? A gente tá aí próximo da linha do Equador. A gente não enfrenta invernos muito rigorosos e a gente não tem neve, a gente não tem temperaturas negativas. Então, os cuidados que a gente tem que ter são relativamente simples. São cuidados que a gente consegue ter sem ter grandes investimentos, mas que são extremamente importantes para a saúde das aves. E eu listei aqui 5 cuidados que a gente tem que ter nesse período, tá?
O primeiro que eu queria falar para vocês, eu até anotei para não esquecer, é sobre corrente de vento. A corrente de vento, ela não é indicada nem no extremo verão para as aves. A gente tem que lembrar, primeiro, antes de falar aí dos 5 tópicos, que a temperatura corporal das aves é muito mais elevada que a nossa, né? Em torno aí de 40, 42 graus. Então, sim, eles sofrem com o calor. Com o calor e com o frio, né? Eles sofrem bastante com o calor, já é comprovado aí que as aves, principalmente a ave de produção, né, que tem que fazer transporte aí, não é indicado fazer esse transporte meio-dia em temperaturas muito elevadas, porque as aves sofrem muito com o calor, até mais do que com o frio. Mas elas também sofrem com o frio e a gente tem que prestar bastante atenção em relação a isso. Então, a primeira coisa é a corrente de vento. Animais que ficam aí, as gaiolas que ficam perto de janelas, perto de portas, não é indicado, tá? São animais que estão expostos à corrente de vento, à friagem o tempo todo. Por mais que essa janela fique fechada, por mais que essa porta fique fechada, eventualmente ela pode abrir, você tem que passar, você tem que mexer, você tem que limpar. E esse animal acaba ficando exposto aí a uma corrente de vento, a uma friagem que é extremamente ruim para ele. Ele acaba se resfriando e a gente acaba tendo aí, inicialmente, um estresse térmico e uma queda de imunidade do animal. Tá? Então, é preferível que os animais fiquem em ambientes da sua casa que são mais quentes, aquele quarto lá que bate sol o tempo todo, que bate sol o dia inteiro, aquele quarto que realmente é mais quentinho, sempre tem um ambiente da casa que é mais quentinho, um ambiente que é mais gelado. Então vamos evitar esses cômodos muito gelados e vamos deixar os animais nos cômodos mais quentes, nos cômodos que tem realmente uma boa insolação durante o dia, para que eles tenham o conforto térmico, tá? Outra coisa importante é falar sobre cobrir a gaiola e fornecer toquinhas, cabaninhas, abrigos para os animais. A gente pode cobrir a gaiola? Pode, super pode. É muito bom quando o sol já se pôs, que a gente não tem mais essa incidência do sol, a gente cobrir a gaiola e realmente deixar o animal com aquela temperatura mais quentinha durante a noite, para que ele fique confortável, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fizer realmente essa cobertura da gaiola, o tecido que a gente está utilizando. A gente não pode utilizar toalha, a gente não pode utilizar tecidos que puxam fio, que desfiam com muita facilidade, porque o animal é curioso, ele vai querer saber o que é aquilo em cima da gaiola dele, ele vai querer bicar, ele vai querer mexer, e não é raro acontecer acidente. O que acontece? O animal vai lá, puxa lá um fiozinho da toalha, fica brincando, aí põe a patinha para brincar, de repente enrola a pata inteira ali naquele fio daquela toalha, acaba garroteando, acaba machucando, pode fazer lesões extremamente feias, extremamente prejudiciais, no sentido de que o prejuízo é muito grande, tá? São acidentes domésticos que a gente realmente tem que evitar. Tem animais que engancham até a asa da gaiola nesses fiapos, nessas linhas que desfiam quando a gente cobre a gaiola. Então, se for para cobrir, que é super benéfico, opte sempre por um tecido que não puxa fio, tá? Então o feltro não puxa fio, o soft não puxa fio. Eu não sou boa com tecidos, eu sei que esses dois não puxam. Eu, há uns anos atrás, fiz para as gaiolas que eu tinha, hoje em dia não serve mais, mas eu comprei feltro preto e eu fiz uma capa para as gaiolas, na medida certinha da gaiola, sem costura, sem nada. Eu usei uma cola lá para tecido. Fiz num dia, deixei uns 2 dias secando essa cola para eliminar o cheiro, e aí eu utilizava realmente para cobrir a gaiola desses animais. Eles não ficavam no quarto que eles ficam hoje, realmente tinha um pouco mais aí de uma temperatura um pouco mais baixa, e aí eu fiz essas capas e usava essas capas de feltro. É muito fácil de fazer, é barato, basicamente o que você vai precisar é feltro, boa vontade, a cola de tecido e no máximo um velcro para você conseguir fechar aí realmente essa capinha dessa gaiola. Se eu não me engano, tem algumas capas de gaiola comercial. Eu não sei como funciona, se são específicas aí para alguma marca de gaiola, eu realmente não sei. Mas ou só compra o feltro mesmo, o metro do feltro, e cobre a gaiola do animal, também é bem benéfico, tá? Ó, a Nath tá falando que colocou edredom
Eu tirei do meu, coloquei um edredom. O que você tinha colocado? Eu não vi. Eu tô vendo que vocês estão colocando comentário, depois eu volto e respondo as perguntas, senão eu vou me perder, tá? E aí, então, a gente falou de cobrir a gaiola. Outra coisa que a gente pode fornecer são as cabaninhas e as toquinhas, tá? São super benéficas também. O animal acaba ficando num ambiente ali menorzinho, acaba tendo o calor do próprio corpo ali, nessa toquinha, nessa cabaninha, realmente impede corrente de vento, então é muito legal. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Eu não coloco cabaninha e toquinha para os meus bichos em casa. Por quê? Porque eu tenho 2 fêmeas aqui que são piores que galinha poedeira. Quem já me viu falar aqui delas sabe. É só eu colocar toquinha, cabaninha, as bichinhas entram lá dentro, acham que é ninho e entram num estímulo reprodutivo e começam a botar, tá? Então, aqui eu não utilizo toquinha, cabaninha, nada disso. Eu tenho, eu até fiz pra eles, eu gosto de fazer essas coisas, eu fiz. Mas aí eu colocar a toquinha, as fêmeas entram, acham que é ninho e já entram em estímulo reprodutivo. Então, pra quem também tem fêmea em casa, que acha um canto da gaiola e já acha que é ninho, eu não recomendo fornecer essas toquinhas, essas cabaninhas. E cuidado para essas fêmeas também quando a gente cobre a gaiola, tá? Porque elas também podem entender que aquele ninho tá muito aconchegante, podem desengatilhar aí realmente essa oviposição recorrente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. O que eu tô falando aqui são 5 dicas, né? São as dicas que eu tenho para dar para vocês em relação ao frio, mas cada animal é um animal. Tem animal que vai gostar de cobrir a gaiola, tem animal que não vai gostar de cobrir a gaiola, cada um é um indivíduo, a gente tem que olhar aí pro ser individual. É lógico que a gente tem realmente as questões generalistas, né, que são essas que eu tô falando pra vocês, mas conhece o seu animal, você melhor do que ninguém vai saber o que ele gosta e o que ele não gosta, tá? Então aqui, eu não forneço toquinha, não forneço cabaninha, cuidado pra quem tem fêmea em casa, que realmente entra aí nessa postura recorrente. Terceira coisa, aquecedor externo, aquecedor no ambiente em que o animal fica. Pode, só que também a gente tem alguns cuidados pra tomar. Primeiro, aquecedor elétrico, aquele pequenininho que é um ventiladorzinho que você liga na tomada e ele aquece o ambiente. Pode usar? Pode usar. Cuidados que a gente tem que ter. Aquilo seca demais o ar do ambiente. Então, toda vez que vai colocar esse tipo de aquecedor, lembra de colocar um umidificador junto, tá? Lembra de deixar aí uma bacia com água junto, lembra toalha molhada. Gente, isso, bacia com água e toalha molhada são em situações em que o animal tá dentro da gaiola, tá? Cuidado que eu já vi animal morrer afogado em bacia com água. Então, vai colocar o aquecedor e quer colocar uma bacia com água porque não tem um umidificador, o ideal seria um umidificador, prende o animal na gaiola, pelo amor de Deus, tá bom? Não deixe esse animal solto, não deixe ele correr o risco nem de cair nessa bacia de água e nem de entrar em contato aí com o aquecedor e acabar tendo queimaduras. Outro aquecedor que a gente pode utilizar, que é o mais indicado, é o aquecedor a óleo, tá? Aquele aquecedor maior, que não emite luz. O aquecedor elétrico, a gente tem 2 tipos também. O que é esse ventiladorzinho que eu falei pra vocês, e um outro, um pouquinho maior, se eu não me engano, ele tem 3 faixas que produzem luz. Isso não é indicado, tá? O animal, quando tá dormindo, tem que dormir à noite, e aí a gente não tem nenhum estímulo luminoso que possa perturbar aí o sono do animal. Então, o aquecedor a óleo que não emite luz é o mais indicado, ele é o mais seguro. Independente do aquecedor que você vai utilizar, se você for utilizar, utilize um timer junto. Timer, para quem não sabe, é tipo um reloginho que a gente conecta o cabo de força do aquecedor nesse timer e esse timer na tomada. Por quê? Você consegue limitar a quantidade de hora que esse aquecedor vai ficar ligado. Por que que isso é tão importante? A gente não quer sobrecarregar o aquecedor, a gente não quer que esse aquecedor entre em curto-circuito, tá? Não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma colega muito próxima minha, de realmente deixar esse aquecedor ligado o tempo todo, dar um curto-circuito e assim, foi um desastre. Não tem nem o que falar, né?
Então, muito cuidado para quem quer utilizar aquecedor no ambiente, sempre compre junto o timer e, se possível, o umidificador de ar, tá? São esses dois cuidados que a gente tem que ter. Outro aquecedor que... Gente, tô falando muito rápido? Outro aquecedor que a gente pode... Vou falar mais devagar. Outro aquecedor que a gente pode utilizar é a lâmpada de cerâmica. A lâmpada de cerâmica, ele é um bulbo de lâmpada mesmo, só que ela não emite luz, ela é de cerâmica, ela só emite o calor. É muito utilizado na medicina de répteis. Para quem tem réptil, com certeza conhece essa lâmpada, e ela pode ser utilizada no frio para fornecer calor aí para sua ave. O que a gente tem que tomar cuidado? Dependendo aí de quantos watts você comprar essa lâmpada, ela esquenta muito, 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 muito. Na verdade, são dois cuidados que a gente tem que tomar. Um é esse que a lâmpada esquenta muito, e a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode deixar essa lâmpada direto em contato com a gaiola, porque metal é condutor térmico, a lâmpada vai esquentar o metal. Se o seu animal tentar ver o que está acontecendo ali naquele canto da gaiola e tentar encostar naquela malha da gaiola, ele pode se queimar, porque aquilo esquenta demais. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, manter sempre a grade da gaiola, a lâmpada um pouco afastada, e coloque a sua mão por dentro da gaiola e veja se não está realmente muito quente. A gente tem que manter dentro dessa gaiola um gradiente de temperatura quando a gente está utilizando essa lâmpada. Então, colocar a lâmpada em um canto da gaiola e deixar o animal transitar. Se ele quer ficar mais quentinho, ele fica perto da lâmpada. Se ele não quer, ele não vai ficar perto da lâmpada. Tem animais que podem assustar com essa lâmpada, tá? Então, também a gente entra naquela questão de que cada indivíduo é um indivíduo. Outro cuidado que a gente tem que ter, para quem nunca teve esse tipo de lâmpada, não é qualquer abajur, não é qualquer bulbo aí que aguenta essa lâmpada, justamente porque ela aquece muito. Então, geralmente, é um suporte específico para que não derreta. Aí tem alguns... eu não sei nome técnico, gente, mas onde a gente rosqueia a lâmpada... Tem algumas dessas roscas aí, sei lá, que são de plástico ou que são de um material que não são resistentes o suficiente para aguentar esse tipo de lâmpada. Então, se você for comprar essa lâmpada de cerâmica para aquecer a sua ave, compre já numa loja específica que vende essa bendita dessa lâmpada e compre o aparadorzinho certinho para você não ter problema, tá bom? Que mais? Outra coisa... A gente tem que tomar cuidado, então, nesse período de inverno, por quê? Geralmente não, né? As aves vão entrar em um estresse térmico, pelo menos aqui, faz sol durante o dia, à noite esfria, venta, então é uma oscilação de temperatura muito grande durante o dia e a gente acaba tendo aí uma fragilidade no sistema imunológico das aves. Então... A gente entra em todos aqueles manejos, todos aqueles cuidados que a gente já discutiu aqui, que a gente tem que fazer semanalmente, diariamente, para garantir a saúde do animal. O que a gente tem que fazer nesse período? Voltamos aí às bases da medicina de aves. Pesar o animal uma vez por semana. Ver se o animal está mantendo peso, ver se ele está comendo direitinho, ver como é que está aí o peso na balança, se você está colocando comida demais ou não, ou se ele realmente está emagrecendo. Quando a gente já tem aí 7, 8% na queda do peso do animal, a gente já leva o animal para um veterinário especialista, mesmo que ele não esteja apresentando nenhum sinal de doença, tá? Outra coisa importante, ver se o seu animal não está muito quietinho, muito encurujadinho. Pode ser que no frio eles realmente diminuam um pouco a atividade. Isso indica que seu animal está em estresse térmico, então, se for o caso, forneça aí uma fonte de calor para ele. Mas a gente tem que ficar muito esperto para identificar se isso é por conta do frio ou se a gente já está no início de doença, tá? O que a gente faz para prevenir isso? Observar o animal diariamente para ver como é que tá a atividade, se ele tá responsivo ou não tá responsivo, como é que estão as fezes, se tá tudo bem, se a quantidade de alimentos que ele tá comendo tá ok, tá? Pesar ele uma vez por semana. E nesse período de inverno, a gente pode oferecer alguns alimentos que são benéficos, né? Alguns alimentos que possam ajudar o animal a manter o sistema imunológico sempre perfeitinho. Esses alimentos, quais são eles, né? Os alimentos ricos em vitamina C,
E os alimentos ricos em vitamina A. Vitamina A, por quê? Para a gente manter sempre epitélio de sistema respiratório sempre bem funcional, para a gente manter essas células sempre bem saudáveis, bem ativas, e diminuir a chance aí dessa célula ficar um pouquinho mais velha e acabar pegando alguma bactéria que esteja ali naquele momento, naquela fragilidade do animal. Para animais que comem semente, a gente sabe que a semente também é deficiente em vitamina A. Tá? Então, é interessante a gente fornecer alimentos naturais que sejam ricos em vitamina A e vitamina C. Vou dar quatro opções para vocês. A gente pode oferecer o pimentão amarelo, tá? Ele é muito rico em vitamina C. A gente pode fornecer ou um pedacinhos cortadinhos para o animal, ou realmente tritura ele, coloca aí num alimento que o seu animal já gosta de comer. A gente pode oferecer a abóbora, do mesmo jeito que eu falei do pimentão. A abóbora pode ser cru, pode ser cozido, depende aí da sua preferência. Eu vou fornecer aqui cru para os meus animais. A gente pode oferecer o brócolis, tá? O brócolis também é bastante rico aí em vitamina A, proteínas, vitamina C, então também é bem legal de oferecer. E a cenoura, né? A cenoura tem bastante beta-caroteno, a cenoura tem bastante vitamina A, então ela também entra como benéfico aí quando a gente fala da saúde dos epitélios, tá bom? Acho que eram essas as dicas que eu tinha para falar com vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter no frio. Eu vou começar a responder algumas perguntas que me mandaram por aqui. Quem tiver dúvida, vai mandando aí que daqui a pouco eu começo a ler as perguntas de vocês. E se eu já não tiver respondido nas perguntas aqui, eu volto e respondo a de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. É necessário colocar uma lâmpada de aquecimento ou só cobrir a gaiola já é ok? Depende muito da região em que você mora, depende muito de que temperatura tá fazendo, tá? O que eu sempre falo, a gente sempre tem que levar o bom senso em consideração. Se tá frio pra você, tá frio pra sua ave também. O importante é não deixar essa ave ter contato com corrente de vento, tá? Isso é extremamente importante. Então, se você mora numa região muito fria, que tá fazendo muito frio durante a noite, que chega a bater aí, sei lá, 5, 6 graus, forneça, sim, uma fonte de calor pro seu animal, tá? Se você já mora numa região que não faz tanto frio, que essa ave tá nesse cômodo da casa, que é mais quentinho, o sol se pôs, já cobre a gaiola e já mantém aquela temperatura confortável pro seu animal, tá? Minha ave parou de cantar assim que esfriou. Como incentivar ela a voltar a cantar? Bom, aí a gente entra no que eu acabei de falar. Vamos prestar atenção se essa ave realmente parou de cantar por um estresse térmico, que ela realmente ficou aí um pouquinho mais fragilizada com a queda da temperatura, ou se isso já começa a ser um início de alguma doença, tá? Você, melhor que ninguém, vai saber observar sua ave e vai saber se tem alguma coisa acontecendo com ela. Se você tiver dúvida, não sei se tá ficando doente ou não, leva para um especialista, leva para um veterinário para já fazer uma bateria de exame. O diagnóstico precoce é sempre muito melhor do que um diagnóstico em que o animal já está extremamente debilitado. Então, ele parou de cantar, está um pouquinho debilitado, forneça calor, forneça aí uma boa fonte de vitaminas, uma boa alimentação para o seu animal. E se você ainda achar que não está tudo bem, leve para um veterinário, tá bom? Não fique esperando a ave estar no fundo da gaiola, não fique esperando o animal já não estar comendo, que aí a chance da gente ter um sucesso no tratamento já reduz bastante. Quais alimentos podemos oferecer que iriam ajudar? Acabei de responder, tá bom? As aves podem sofrer com problemas respiratórios devidos à baixa temperatura? Podem. Podem, por dois motivos, né? Primeiro, porque o ar entra muito frio e a gente acaba tendo aí um estresse da mucosa mesmo, acaba também tendo uma fragilidade, secam as mucosas das vias respiratórias, então por isso que a vitamina A é muito importante, por isso que o umidificador também é muito importante, e o segundo motivo é porque o ar fica muito seco, né? Então realmente qualquer coisa que passar ali, qualquer bactéria, qualquer pólen ou qualquer poeira que realmente entrar em contato com esse epitélio pode vir a gerar uma inflamação, pode vir a gerar uma infecção futura, então elas podem ter problemas respiratórios com baixa temperatura. Minha ave está na muda de penas, o que fazer? Isso é um ponto bem legal de conversar, tá? Por quê? As penas, uma das funções das penas é realmente funcionar como isolante térmico dos animais. Então, o que acontece? Ela tem a função de manter a ave
na temperatura ótima dela. Tanto no calor quanto no frio, ela funciona como isolante térmico. Não só as penas que a gente vê, mas por baixo aí dessas penas longas, dessas penas lindas que a gente vê, tem uma camada de penugem. E é essa camada de penugem que faz com que fique como se fosse uma bolha de ar em torno do animal, quentinha. Como quando a gente tá com um casaco quentinho, que fica aquele gostosinho, aquele conforto térmico, e quando a gente tira, fica extremamente frio, né? Então, o que a gente faz quando a ave tá na muda de penas durante o inverno? Primeiro, a gente tem que reforçar a alimentação desse animal. Se esse animal já tem uma boa alimentação, já tem a ração extrusada, já come aí frutas, verduras e legumes, ótimo, continue fazendo isso. Entre com alimentos ricos em vitamina C, em vitamina A. E aí, realmente, a gente entra em que cada caso é um caso. Se você realmente vê que o seu animal tá naquela muda encruada, né? Que tem muita gente que fala que cai muita pena, mas de repente para e de repente volta de novo. Entre em contato com o seu veterinário de confiança. Pode ser que esteja faltando aí algum aminoácido essencial que o seu animal não está ingerindo e aí realmente ele fica nessa muda constante de pena, tá? Pena nada mais é que aminoácido. São 3 aminoácidos: lisina, glicina, serina, se eu não me engano. Depois eu confirmo. Mas basicamente são 2 períodos em que o animal realmente tem bastante estresse aí, bastante demanda energética: a muda de penas e a reprodução, tá? Então, se é um animal que realmente tem uma boa alimentação, tem um bom manejo, tá num lugar mais quentinho, se for o caso, forneça aí uma fonte de calor externa para o seu animal para ele não sofrer tanto nesse período. Mas se for isso, daqui a pouquinho a muda acaba e vida que segue. O que fazer se eles tomarem banho nesse inverno? Tem que secar? Ótima pergunta. Os animais podem tomar banho no inverno? Podem. Eles até devem, né? A gente tem que manter ainda a saúde das penas, tem que manter ainda a saúde dos seios nasais. Mas opte por fornecer aí a banheirinha, por dar banho nos seus animais em dias em que estejam mais quentes, em dias que a gente tem incidência de sol, para que esses animais consigam secar. E sempre banhos no comecinho do dia, tá? Para que o animal tenha o dia todo para se secar, para se esquentar e para não sofrer aí com baixas temperaturas. Dar banho, fornecer banho para o seu animal em dias que estão nublado, que está chovendo, que a temperatura está muito baixa, aí realmente não é indicado, tá bom? E se porventura o animal vir a se molhar num dia que está muito nublado, que está muito frio, seque seu animal com uma toalha, tire aí o excesso de umidade e com um secador numa temperatura média, tá? Não é temperatura quente e nem temperatura fria. Uma boa distância do secador para o seu animal pode ajudar ele a secar, tá? Não vai colocar o secador quente em cima do seu animal, que aí a gente vai ter um estresse térmico por hipertermia, por superaquecimento. É preciso fornecer algum complemento vitamínico para as aves no inverno? Se o seu animal já tem uma boa alimentação, não, tá bom? Não precisa. A gente mantém a alimentação que esse animal já tem todos os micronutrientes que ele precisa. A gente tem que tomar muito cuidado com o suplemento vitamínico. A gente tem tanto hipovitaminoses, né, que isso é a falta de vitamina, e a gente também pode ter hipervitaminoses. Tem algumas vitaminas que se acumulam no organismo e podem causar problemas também. Então, se for para fazer suplemento de vitaminas, sempre entre em contato com o seu médico veterinário, tá bom? Quais opções opostas ao banho de sol podemos oferecer às aves, já que no inverno venta bastante? Boa pergunta também. A gente tem lâmpadas, de novo, utilizadas na medicina de répteis, que emitem raios UVA e UVB. Então, se você também está numa região em que venta muito, que mesmo em dias mais quentinhos, ensolarados, está ventando demais e você não quer colocar o seu animal para fora, não tem indicação de colocar o animal para fora, entre aí nessas lojas específicas de artigos para répteis e compre aí uma lâmpada que emita raios UVA e UVB para que você consiga fornecer esse benefício para o seu animal, tá? Quais são as melhores formas de aquecer? Já falei, já respondi essa. Banho tomar ou não tomar? Também já respondi. Pode utilizar para fazer cabana qualquer tecido, tipo soft? Não é qualquer tecido. A gente pode utilizar o soft, sim. A gente pode utilizar o fio de malha, tá? Para quem gosta aí de fazer crochê. Eu fiz as minhas aqui dos meus bichos com fio de malha. Estão dentro da gaveta, porque eu não utilizo, como eu falei com vocês no comecinho. Mas pode utilizar o soft, pode utilizar o feltro, pode utilizar o fio de malha. E
me vem na cabeça agora é isso, tá? Cuidado com toalha, cuidado com esses fita, por exemplo, que desfia muito. Cuidado com esses tecidos que desfiam demais e puxam muito fio, tá? Os meus ficam no meu quarto, mas é um pouco frio aqui. Será que tem problema? Se for realmente muito frio, coloque eles num ambiente mais quentinho, tá bom? Cubra a gaiola, se for necessário, forneça aí uma fonte de calor. Mas se você também já tá achando muito frio, eu colocaria eles em outro lugar. E também depende muito da sua rotina noturna, mas é importante que eles tenham aí uma boa noite de sono, uma boa qualidade de sono. Luz artificial, a gente acaba estimulando muito esses animais e acaba bagunçando aí o ciclo circadiano deles, tá? Então, cuidado com o animal que fica em quarto, cuidado com o animal que fica na sala. A gente precisa realmente colocar eles numa rotina direitinho de acordar cedo e dormir cedo. Minha calopsita está soltando uma aguinha da boca e do nariz. É gripe? Gente, secreção nasal, secreção ocular, qualquer tipo de secreção não é normal, tá? Realmente procure aí um médico veterinário de sua confiança, especialista, para que ele consiga examinar o seu animal para ver realmente o que está acontecendo, tá? Não é normal ficar saindo secreção do narizinho, da boca, do olhinho, nem no frio, tá bom? Não é normal o animal ficar espirrando muito. O animal espirrar quando tá fazendo aí o grooming, quando tá limpando as penas, acontece. Mas é esporádico, né? Não é aquele espirro constante, não é um animal que tá sempre incomodado ali. Então, se tá já com secreção, procura um veterinário especialista que ele vai saber te orientar. Moro no oeste de Santa Catarina. Quais os principais cuidados que devo ter em relação ao frio? Bom, falei aqui 5 principais cuidados que a gente tem que ter, tá bom? Então, respondida também. Lâmpada aquecedora. Também já falei, pode, cuidados sempre, mas pode. Para animais com recinto externo, apenas uma caixa de madeira é suficiente como abrigo? Depende muito desse local externo, depende muito de onde você tá, de que temperaturas chega aí no inverno na sua região, tá? O que é indicado? Animais com viveiro externo, a gente tem que ter realmente corta-ventos, então locais em que o animal consiga ter abrigo de vento, abrigo de chuva, para que ele consiga se abrigar. Então, além dessa caixa de madeira, desse ninho, é interessante ter aí ou essas placas de acrílico, ou mesmo com alvenaria, um local em que o animal consiga se abrigar, tá? Essa não tem a ver com o tema, não tem a ver com o tema... Também não tem a ver com o tema, não tem a ver com o tema. Teve uma pessoa que fez 4 perguntas aqui, a Fabiana. Perguntou sobre intoxicação, tóxicos inalantes. A gente já teve uma live sobre isso. Eu não sei se está disponível no YouTube ou não, mas se não tiver, eu acredito que já teve um PDF sobre isso, sobre os principais tóxicos aí para os animais e... Enfim, pode ser, se vocês quiserem, eu sei que tem bastante gente nova aqui, eu posso voltar a falar sobre isso, mas não tá dentro do tema de hoje. Não tem a ver com o tema. Minha calopsita não gosta que eu cubra a gaiola. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Gente, justamente entra naquela questão de que cada um é cada um, tá? Você tem que saber melhor que ninguém se o seu animal vai gostar ou não vai gostar de cobrir gaiola, vai gostar ou não vai gostar de toquinha, vai gostar ou não vai gostar, enfim, do manejo que você está fazendo. Cada indivíduo é único, a gente trabalha aí com diversas espécies, cada espécie tem um temperamento também, então a gente sempre tem que levar em consideração. Se o seu animal não gosta que cubra a gaiola dele, não precisa cobrir, tá? A gente não quer estressar esse animal mais ainda. E se você também realmente morar em um lugar muito frio, ou forneça uma fonte de calor externa, né, os aquecedores, a lâmpada de cerâmica, ou coloque uma toquinha para que esse animal consiga se abrigar e mantenha ele sempre num cômodo da sua casa que é mais quentinho, que é abrigado de vento e que não faça tanto frio assim, tá? Se a ave já tá com as penas, precisa de aquecimento se o local for fechado à noite? Depende, se realmente bater aí temperaturas muito baixas, é interessante, tá? Aves filhotes
mesmo que já estejam empenadas, a gente tem que tomar certo cuidado, porque o sistema imunológico ainda não está 100%. Esse sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, ainda está amadurecendo. Então, por mais que o animal já esteja empenado, depende muito da espécie, mas por volta de 1 mês e meio, 2 meses, geralmente esses animais já estão empenados, mas são animais muito jovens. Então, vale a pena, nesses casos, pesar o animal diariamente, fazer esse controle de peso bem rigoroso, para a gente ver se realmente o animal está em estresse ou não. Porque no frio a gente gasta mais energia, né? A gente gasta mais caloria. E pode ser que esse filhote não coma o tanto que precisa, não sei se ainda tá na papinha ou não, mas mesmo com papinha a gente tem que tomar cuidado sempre as quantidades, temperatura. Então, se for o caso de um filhote já empenado, se quiser à noite colocá-lo numa caixinha mais quentinho, sem realmente vento, sem risco aí desse animal contrair alguma doença, é interessante, tá bom? Eu acho que essas foram as perguntas relacionadas ao tema que me mandaram antes aqui da live. Eu vou voltar aos comentários e vou responder vocês agora. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir, se dá tempo de responder tudo. Vamos lá. Eu sou nova aqui. A Nath que tá super interagindo. Obrigada, Nath. Bem-vinda. Qual o melhor tratamento para micoplasmose em calopsita? Calopsitas mansas BH. Só um médico veterinário vai saber te falar, tá? Eu não abordo tratamento aqui, eu não abordo doença por aqui, justamente porque a gente acaba entrando em termos muito técnicos, em situações muito delicadas. Não existe receita de bolo e cada caso é um caso. Em casos de doença, realmente, procure um médico veterinário especialista, ele vai saber te orientar, ele vai saber te falar o que deve ser feito, vai conseguir fazer o acompanhamento do seu animal de forma adequada, tá? Opa! Queria entrar no Telegram. Tem o link na bio, tá bom, gente? Tem lá uma caixinha escrito Telegram, é só clicar lá que vai direto pro canal do Telegram. Eu estou na Serra Gaúcha e tem tudo isso, Felipe Esteves. Então, aí que é muito frio, vale a pena investir aí num aquecimento para suas aves, tá bom? Tá tranquilo? Que eu tava falando muito rápido, né? O cuidado para quem tem viveiro é diferente. Cuidado para viveiro externo é um pouquinho diferente, né? Como eu falei, a gente precisa ver realmente aonde é que é esse viveiro externo, se realmente venta muito onde seu animal tá. Sempre manter o abrigo aí do vento, o abrigo da chuva, manter um local mais, uma toquinha mais reclusa aí para que seu animal consiga realmente se aquecer durante a noite. Dependendo da região, dependendo da espécie, dependendo de várias coisas, a gente até pode fornecer aí uma lâmpada de cerâmica que consiga aquecer os seus animais durante a noite, tá? De novo, cuidado com a lâmpada de cerâmica, a gente precisa tomar cuidado para ela não superaquecer e não vir a queimar os animais, tá bom? O umidificador quente funciona para aquecer o ambiente? Tibi e Pérola. Olha, não tenho experiência com umidificador quente, tá? Sinceramente. Não sei te dizer se... Eu não sei, acho que vale fazer o teste. Se você deixar esse umidificador quentinho ligado e ver realmente que aqueceu o ambiente, tudo bem. Eu não tenho experiência com esse tipo de equipamento. Eu realmente indico ou não, né? O aquecedor externo a óleo, de preferência, junto com o umidificador de água, para realmente não ressecar muito o ambiente. Mas até queria saber depois, Tibi Pérola, se você tentar e funcionar, fica aí também uma boa dica pra mim, tá? Mas eu realmente não tenho experiência com esse tipo de equipamento. Existem conjuntos prontos que já vem com a lâmpada e o soquete próprio. Isso mesmo, essa é a palavra. Soquete. Existem os conjuntos prontos para essas lojas aí que vendem artigos
de répteis, já vem a lâmpada e o soquete bonitinho para não queimar, não derreter e a gente não ter problema aí com a lâmpada de cerâmica, tá? Amo as suas dicas, obrigada. O meu ficou mais desanimadinho nesse frio, mas de resto tá tudo bem. Então, aí que a gente tem que começar a prestar atenção, a gente tem que começar realmente pesar os animais, fornecer alimentos ricos aí em vitaminas pra gente otimizar o sistema imunológico desses animais. No inverno a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Se a gente já tem um manejo adequado durante o ano inteiro, se a gente já sabe que esse animal tem uma alimentação balanceada durante o ano todo, o inverno acaba ficando menos sofrido, tá? Então, realmente vale a pena a gente investir ao longo aí, verão, primavera, na saúde dos nossos animais, fazer check-ups de rotina, para que o inverno seja menos sofrido, menos prejudicial para a saúde dos nossos animais, tá? Esses alimentos podem ser oferecidos para pavões, o pimentão, a abóbora, o brócolis e a cenoura podem, tá bom? Podem sim. Parabéns, você explica muito bem. Obrigada, Sabrina. Salva a live? Vou salvar. Eu vou salvar. Vou tentar, né? Teve uma vez que eu falei que ia salvar, não consegui. Então agora eu falo que eu vou tentar. Como fica em relação a banhos? Expliquei também, Érica. A ave pode ficar gripada? Gripar não é o vírus da gripe, né? Mas a gente pode ter sintomas parecidos com esses, que aí são outras doenças, mas realmente secreção nasal, secreção ocular, animal espirrar, pode, tá bom? Posso deixar o umidificador ligado por quanto tempo? Pode deixar ligado a noite inteira. A gente consegue, pelo menos nos umidificadores que eu tenho em casa, eu consigo regular a quantidade de fumacinha, de vaporzinho que ele vai liberar. Eu geralmente deixo no bem baixinho e deixo a noite inteira, tá? A gente também não quer fazer uma sauna, né? Também tem que lembrar disso. Ninguém quer fazer sauna aí pros animais. Deixar o umidificador no máximo, deixar o aquecedor no máximo, pelo amor de Deus. É só pra realmente manter a umidade do ar ok, manter a temperatura ok, pra esses animais não terem nenhum estresse, tá? Dani, a minha acho que ficou... Ai, Nath, eu sinto muito. Morreu o bichinho. Poxa, eu sinto muito. Você acha mais aconselhável que deixarmos nossas aves dormir dentro de um local aberto, como a área de serviço? Eu as coloco pra dormir dentro de casa. Gente, ave pra dormir dentro de casa, sem corrente de vento. Não entendi muito. Você acha melhor que deixemos nossas aves dormirem dentro de casa ou em um local aberto? Não, dentro de casa, principalmente no inverno, tá? Porque fora de casa, ambiente externo, além de frio, além de corrente de vento, além de um monte de poluição, esse tipo de coisa, a gente tem predador. A gente já falou aqui sobre predador, sobre perigos domésticos, então ave para dormir dentro de casa sim, tá? Minha calopsita é acostumada a dormir fora da gaiola. Tem algum problema? Ou seria melhor acostumar ela dentro? Então. A gente entra num ponto em que eu gosto de bater bastante na tecla de que animal só está solto quando supervisionado. Se esse animal não está supervisionado, ele está dentro da gaiola, tá? Então, a minha indicação pessoal, não é regra isso, mas é a minha indicação pessoal, é que os animais realmente tenham uma gaiola para dormir e que durmam dentro dela, pra gente não correr risco de ter acidentes aí, tá? Minhas perguntas foram respondidas. Muito obrigada, que bom. A minha calopsita é lutina e ela não suporta tomar sol, foge de qualquer luz solar. Então, nesse caso em que ela é lutina, as lutinas, as albinas, que podem aí realmente ter uma fotofobia, a gente coloca os animais não em exposição 100% no sol, mas em locais claros, em que o animal consiga receber os benefícios dos raios UVA e UVB, tá? Também para a medicina de répteis tem uns cartõezinhos medidores de raios UVA e UVB. Quem sabe seja até interessante no seu caso adquirir um desses. Quando você colocar a sua calopsita do lado de fora, um dia que tiver bastante sol, medir aí a concentração, a quantidade de raios UVA e UVB que ela está recebendo. Os animais precisam tomar sol, tá? É muito importante para metabolismo de cálcio, metabolismo de vitamina D3. Então a indicação é que esses animais
tenham realmente esse banho de sol aí de 10 a 15 minutos por dia de sol direto, tá? Se a sua calopsita realmente não suporta, não tolera, é interessante você ter esse medidor de raio UVA e UVB, ou até mesmo adquirir a lâmpada de UVA e UVB para que você consiga fornecer para ela esses raios importantíssimos para a saúde dela, tá? Durante o inverno é melhor colocá-los para dormir mais cedo? Se sim, que horas? Essa foi a pergunta da Duda. Então, durante o inverno, aqui no Brasil, a gente não tem muita diminuição de fotoperíodo. Mas o que acontece? As aves têm que dormir toda noite, tem que ter aí seu sono sem estímulo de luz, sem estímulo de barulho, sem estímulo luminoso, de movimentação, de nada, tá? O que eu faço aqui em casa? O sol se pôs, os animais estão dormindo. Ponto. O sol nasceu, esses animais vão acordar. Tá? Então, realmente, agora a gente tem uma diminuição aí no fotoperíodo, a gente acaba tendo os dias um pouquinho mais curtos. Não precisa colocá-las para dormir mais cedo, isso vai acontecer naturalmente. O sol vai se pôr mais cedo e elas vão acabar dormindo um pouquinho mais cedo, tá? Quanto tempo a calopsita pode ficar no sol? De 10 a 15 minutos por dia é recomendado, tá bom? Gente, cuidado com o sol também, a gente falou disso na live de acidentes domésticos. Por favor, não esqueçam o bicho no sol, tá? Vai colocar o bicho para tomar sol, toma sol junto, para não correr o risco de superaquecer seu animal, para você estar sempre de olho ali, pra gente não ter prejuízo, tá? Quantas horas de sono uma ave necessita? 12. Ludmaira, eu acho que é isso. 12 horas de sono por dia, tá bom? 12 horas de sono ininterruptos. Tem também a live do sono salva no YouTube. Para quem não viu, vale a pena ver. Onde eu posso encontrar esses PDFs? Dressa Xavier. Eu vira e mexe, produzo aí uma vez por semana, mais ou menos, eu produzo um PDF sobre um assunto que a gente vem conversar aqui, ou um assunto que a gente já conversou, ou um assunto que eu julgo ser importante. Tem 3 fontes aí de você acessar esse PDF. Uma delas é o e-mail, então cadastrar o e-mail no Bird Academy, você vai receber esses PDFs por e-mail. É só entrar no link que tá na bio, colocar lá, cadastrar o e-mail, deixar lá seu nome, seu melhor e-mail, que você vai receber esses conteúdos. A outra forma é você entrar na comunidade do Facebook, entra lá na minha página, doutora Camila Macedo, tem lá a comunidade que chama Bird Academy. A gente tá quase com 500 membros lá, e é só entrar lá já tem todos os PDFs. E outra opção, minha opinião, a mais fácil, a mais fácil aí de ter acesso, é o grupo do Telegram. Eu coloco lá os PDFs, gravo áudio pra vocês, falo com vocês, mando algumas coisas da minha rotina extra. E pra quem entrar hoje, por exemplo, tem acesso a todos os conteúdos passados, a todos os conteúdos que já foram disponibilizados, tá? Então, pra quem quiser também, tem o link na minha bio, tem lá Telegram, é só clicar lá. Tem que baixar o aplicativo, né? Um aplicativo. E já tem acesso aos conteúdos por lá, tá? Você é uma fofa, gostei de tu. Obrigada, Nath. Tem termômetro pra pôr em gaiola? Gente, até tem termômetro. Dá pra usar esses termômetros de répteis mesmo, né? Que fica dentro de recinto de réptil. Dá pra usar. Mas não vejo muita necessidade disso, não. Se tá uma temperatura confortável pra você, ótimo, tá confortável pra sua ave também, tá bom? É bom oferecer farinhada de ovo? Depende, cada caso é um caso. Eu não gosto de recomendar isso, mas aí também é minha opinião pessoal. Depende de cada caso, como eu falei, a gente precisa realmente ver qual é a situação aí dos seus bichinhos, tá? Que live boa sua, obrigada. Aves podem ter gripe? Respondi você, Dani. Podem sim. Faz uma live falando sobre alimentação natural. Essa é a primeira live que assisti. Estou adorando, parabéns. Obrigada, Duda. Tem as lives salvas já que eu fiz nessas últimas semanas, estão todas no YouTube. Vocês vão me achar como Bird Academy. Pra quem é novo por aqui, entra lá e assiste as lives que já passaram. Eu já fiz uma live sobre os alimentos que são tóxicos, tá? Mas sobre alimentação ainda não fiz, é um assunto um pouco polêmico. 1 hora é muito pouco pra gente conversar sobre alimentação, mas posso vir falar sobre algum tema específico de alimentação, tá?
Doutora, tem alguma dica de como fazer para pesagem? Tem um ring neck que não aceita certos manejos. Tem. A Natália. Ou a gente condiciona o animal a subir num puleiro de pesagem e aí pesa o animal. Eu acho que deve ter foto aqui no feed sobre isso. É um puleiro que a gente coloca em cima da balança, vende no Maria Calopsita. Para quem não conhece a loja da Maria Calopsita, depois que terminar a live, vai lá no Instagram, Calopsita. Eles vendem esse puleirinho, coloca em cima da balança, faz seu animal subir no puleirinho, é tranquilo de pesar. Se ele não suporta aí esse tipo de manejo, se ele não aceita esse tipo de manejo, coloca ele numa caixinha, uma caixinha transparente, essas caixinhas organizadoras, e aí pesa ele, tara a balança, né? Tira o peso da caixinha, e aí coloca o animal na caixinha e consegue fazer a pesagem, tá bom? Melhor Instagram, super atenciosa, obrigada. Tem alguma receita de papinha para filhotes? Papinha industrializada, de preferência de marcas confiáveis, de marcas boas, tá? Não optem por papinhas baratas, que não vai dar certo, o seu animal vai ficar extremamente deficiente. As minhas calopsitas são filhotes ainda, 3 e 2 meses. Elas têm viveiro grande e acesso livre ao apartamento, andam bastante no chão. Tem algum problema pelo chão frio? Tem, principalmente se o animal é jovem, tá? Entra naquela questão da gente falou, que o sistema imunológico não tá 100% maduro ainda, então bastante cuidado. Quais frutas e verduras posso oferecer? Pimentão verde pode. As calopsitas demoram para se adaptar com cabaninha? Depende, cada caso é um caso. Tem casos em que você coloca a cabaninha, o animal já entra, fica doido, enlouquecido, ama. E tem casos em que o animal assusta, demora pra entrar, não gosta, não se adapta. Então, realmente é bem individual, tá? Fico aliviada que estou fazendo o correto pra minha calopsita. Ai, que bom. Também fico, viu? Peninhas de afeto, oi, oi. Minhas calopsitas andam muito no chão. É arriscado? Sim. Gente, bicho que anda no chão, meu coração chega a acelerar. Eu atendo muito acidente de pisão por calopsita. A calopsita quebra o rabo, o tutor pisa em cima do rabo, acaba arrancando todas as penas do rabo. Realmente pode acontecer traumatismo craniano do tutor pisar na calopsita. Então, cuidado com calopsita que anda no chão, tá? Poderia falar um pouco sobre pânico noturno? Eu não consigo ler. Tina Rose. Já falei sobre pânico noturno, falei na live do manejo do sono, tá lá no YouTube, entra lá Bird Academy, coloca manejo de sono de aves, alguma coisa assim, ou entra aqui no link da bio, coloca lá direto, você clica no YouTube, vai direto no canal do YouTube e já assiste lá, tem falando sobre pânico noturno. Obrigada por responder minhas perguntas. Eu faço as cabines de soft, que legal! A minha tem pânico diurno, está no ombro ou na cabeça e se debate. Isso é normal? Não, não é normal. A gente tem que prestar atenção se é realmente pânico, se ela realmente assusta com alguma coisa ou se isso é um episódio de convulsão. Procure um médico veterinário, conte o caso para ele e vale a pena investigar, tá? Obrigada por responder minhas perguntas. Imagina, gente, eu tô aqui realmente para trazer informação para vocês. Gratidão pelo conhecimento que adquiri hoje. Sou estudante veterinária. Que bom! Fico muito feliz. Gente, obrigada, viu? Vocês são uns queridos de ficarem aqui 1 hora me ouvindo. Obrigada pela atenção. A gente tem aí 5 minutinhos. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, aproveita para mandar agora. Eu espero que tenha sido de grande ajuda aí para vocês. Para quem não viu os stories, eu fiz o PDF sobre esses 5 manejos, esses 5 cuidados que a gente tem que ter no frio. Assim que acabar a live, eu vou terminar de subir eles e vou disponibilizar no e-mail, no grupo do Telegram e na comunidade do Facebook. No e-mail eu não prometo hoje, porque é um pouquinho mais chato de liberar, de automatizar aí os e-mails. Mas no Telegram e na comunidade do Facebook, assim que terminar a live, eu já vou colocar lá, tá? Pode levar a calopsita em viagem de carro, uma distância tipo Rio-São Paulo? Primeiro, para ela andar de carro entre estados, né, precisa emitir o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal, e tem que ser feito com cuidado, tá bom? Cuidado com temperatura, com estresse, o animal realmente tem que estar um pouquinho acostumado aí a fazer esse trânsito, porque é uma distância um pouquinho longa, né, mas pode, tem bastante gente que faz. Ju falou que não encontrou meu canal no YouTube. Entra no link da bio do meu Instagram,
clica lá no YouTube, ele já vai direto pro canal do YouTube, tá bom? Pra mim foi muito bom. Viajar com calopsita de carro na gaiola é prejudicial? Sim. R ou numa? Sim. Eu não recomendo transportar a ave em gaiola dentro do carro, tá? Recomendo ter realmente uma caixinha de transporte, transportar aí num lugar seguro pro seu animal. Vou seguir você em tudo agora. Obrigada. Amo cada live, não perco. Dani é minha fã número 1. Um beijo, Dani, querida. Aves têm problema renal? Aves com problema renal devem ou não tomar sol? Não tem muita relação. Se a ave tem problema renal, tem. A gente tem indicativos aí que a gente consegue fazer em exames bioquímicos que indicam disfunção renal nas aves, sim. Mas ave que tem problema renal pode tomar sol. Não tem muito problema, não. Muito agradecida pela atenção. Que bom, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado. Pra quem é estudante de veterinária, médico veterinário, que tá por aqui, amanhã a gente tem um mini curso sobre introdução de medicina de aves, em parceria com Humanas da Vet. Para quem quiser participar, é cerca de 2h30, 3 horas de mini curso. Vai rolar amanhã no Google Meet, no Meet, acho que é isso, às 18 horas. Então, para quem não se inscreveu e tem interesse, se inscreve lá, tá bom? Viagem de voo com calopsita é perigoso? Fiquei receosa porque a única companhia aérea que leva me informou que vai junto com a carga. Olha, complicado, Laís, tem que realmente ver aí como é que é feito esse transporte. Converse bastante com a companhia aérea, converse com o seu médico veterinário, ele vai saber conversar, te orientar, ver realmente qual é a melhor forma de transportar esse animal, tá? Gente, é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar salvar a live. A gente se vê essa semana ainda. E é isso. Beijo, até a próxima.